Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao nosso último dia de planejamento para o ano letivo de 2021. Eu sou Bruna Weitman, coordenadora do Centro de Mídias, e estou aqui para bater um papo com uma pessoa muito importante que pode trazer um olhar relevante para questões que a gente discutiu ao longo das últimas 2 semanas. O Dr. Marco Aurélio Safadi é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e vai bater um papo aqui com a gente sobre questões relacionadas à transmissão, como isso se comporta em crianças, muitas das perguntas que foram feitas ao longo dos últimos dias. Mais do que tudo, a gente vai discutir experiências e como que a abertura das escolas pode se comportar e tem se comportado mundo afora. Bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao Centro de Mídias. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma honra estar aqui, de alguma forma, contribuindo com a nossa experiência. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação. E aí, pessoal, a gente vai funcionar na nossa dinâmica de sempre. A gente está com o nosso chat aberto. Eu vou passar a palavra para o doutor, para ele fazer uma fala introdutória, né? Dar algumas informações aqui para a gente. Enquanto isso, vocês podem enviar suas questões pelo chat e eu vou selecionar algumas delas para direcionar para o doutor que está com a gente. Lembrando que é um volume muito alto de perguntas, a gente não consegue ao vivo aqui responder todas, mas ao longo dos próximos dias a gente vai compartilhando documentos, perguntas e respostas e outras formas de todo mundo se informar sobre esses pontos. Bom, doutor, queríamos ouvir um pouquinho de você, uma fala inicial, o que você tem para colocar aqui com a gente? Bom, mais uma vez, bom dia, né, Bruna? Só me apresentar, eu sou pediatra, sou infectologista, sou professor, né? Acho que a docência é parte importante da minha vida. Eu tenho mais de 30 anos como professor, né, na Faculdade de Medicina, e trabalho em 2 grandes hospitais aqui de São Paulo, um público e um privado, né, onde a gente teve a oportunidade de acumular bastante experiência em relação ao comportamento da Covid-19 na população pediátrica. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, né, é um pouco da experiência nossa e mundial do que diz respeito a essa doença nas crianças. Então, muito rapidamente mostrar o que a gente já aprendeu da Covid-19 na população pediátrica, compartilhar com vocês um pouco das experiências, tanto das exitosas como das que não foram, né? Aquelas que a gente imaginava em relação ao retorno das escolas, né? E o que representou tanto o fechamento como a abertura, que cenários a gente viveu nos diversos países do mundo, para que a gente possa construir, vamos dizer, as melhores decisões daqui para frente, né? Eu acho que o primeiro ponto importante destacar é que a gente tem sempre muita humildade em entender que esse é um constante aprendizado em relação a essa doença. E temos construído evidências científicas ao longo desse ano, né? E eu acho que é assim que se constrói, vamos dizer, o conhecimento em relação a uma doença. Um dos aspectos importantes da Covid-19, que sempre nos chamou a atenção, e que desde o início se verificava, desde os primeiros casos na Ásia, depois que ela passou pela Europa, depois que ela veio aqui para as Américas, e isso após um ano, é de fato um achado que não mudou, né? É um achado consistente, é o comportamento dessa doença na população pediátrica. Então, claro que há casos graves, hospitalizações e até mesmo mortes, mas o impacto da Covid-19 na população pediátrica ela é desproporcionalmente menor do que nas demais idades. Então, a gente raramente vê casos graves, as crianças normalmente atravessam a doença com formas muito mais leves, muitas das vezes até atravessam sem manifestações clínicas, sem sintomas, e os casos que complicam, de forma geral, o que a literatura tem nos mostrado é que a grande maioria dos que apresentam formas graves, das crianças e adolescentes que apresentam formas graves, eram crianças e adolescentes que tinham alguma condição que os faziam de risco, né? Doenças pulmonares, doenças cardíacas, obesidade mórbida, enfim, algumas situações dessas crianças e adolescentes que acabaram contribuindo para esse desfecho.
Quando a gente olha e compara, por exemplo, com influenza, né, alguns estudos têm mostrado que, claro, para a população adulta, a Covid-19 é muito mais grave do que a influenza, mas na população pediátrica, em alguns cenários, tem sido até muito similar, né? Os dados hoje aqui do Ministério da Saúde do Brasil e dos Estados Unidos também são muito parecidos. O que a gente tem visto é que crianças e adolescentes juntos, de 0 a 20 anos aproximadamente, que respondem por praticamente 25 a 30% da população, quando a gente olha quantos por cento das mortes, né, ocorreram nesses grupos, a gente vê algo em torno de 0,1 a 0,5%. Então, nos Estados Unidos, para cada morte abaixo de 21 anos, você tem 1.000 outras mortes por Covid-19 acima de 21 anos. Isso só para, vamos dizer, solidificar esses dados que foram consistentes. Em relação à transmissão, que é o segundo ponto muito importante que eu queria compartilhar com vocês, o que nós aprendemos, e aí sim aprendemos algo que julgávamos diferente do início para agora, é que ao contrário de outras doenças como influenza, como a bronquiolite, que é do vírus sincicial e outros vírus respiratórios, onde crianças são importantes vetores de transmissão, para a Covid-19, os estudos nos mostram, à luz das evidências atuais, que as crianças não são os principais vetores de transmissão. Não quer dizer que elas não transmitam, mas elas transmitem com muito menos relevância, com muito menos intensidade que os adultos, particularmente os adultos jovens. Então, o que a gente tem visto é que a participação das crianças, né, na comunidade de uma forma geral, nos surtos e no comportamento do vírus, ela é muito tímida comparado com outras doenças respiratórias e comparados com os adultos, que estes sim têm sido, vamos dizer, importantes vetores da transmissão deste vírus na comunidade. Tem várias explicações, mas nenhuma delas ainda é muito convincente do porquê dessas peculiaridades da doença nas crianças, mas parece que a mais próxima da verdade parece ser a ausência nas crianças dos receptores do vírus da mesma forma que eles estão nos adultos. Então, eles são mais tímidos nas crianças, é como se fosse a chave e a fechadura, né? Então, o vírus não encontra, vamos dizer, a fechadura para entrar no nosso organismo quando se trata de crianças ou encontra com alguma dificuldade, talvez por isso, né, e por algumas características da imunidade das crianças, elas se comportam dessa maneira. Outro ponto importante daqui para frente é a gente discutir o impacto do fechamento das escolas. Então, como no começo a gente supunha que, como para a influenza, as crianças representariam um componente muito relevante de transmissão, junto com o fechamento de uma série de atividades, né, lá no ano passado, decidiu-se pelo fechamento das escolas. E o que nós aprendemos com isso? Que esse talvez tenha sido um dos grandes equívocos no que diz respeito ao manejo dessa pandemia. O fechamento das escolas trouxe prejuízos que eu não preciso compartilhar aqui com vocês, que são muito claros. Prejuízos na saúde mental das crianças, todos vocês são pais, a gente está vendo o que está acontecendo com elas, prejuízo cognitivo, né, no desenvolvimento, que vai ser muito difícil resgatar. A gente tem que compreender que esse é um país com muitas inequidades, muitas injustiças, né? Então, imaginar que essas plataformas virtuais, onde a gente está se comunicando hoje, sejam a realidade do nosso país, é, no mínimo, ingenuidade, né? Então, a maioria dos lares não tem, vamos dizer, um computador com uma boa conexão, não tem um adulto para estar ao lado da criança, né, para ajudá-la, vamos dizer, nessas lições, nesse aprendizado. Os pais têm que trabalhar e muitas vezes delegam os cuidados das crianças a um vizinho, a um outro adolescente ou a outras crianças, e o que nós temos visto nas nossas emergências pediátricas é o aumento de casos de violência, né, de abuso, fora o risco de evasão nutricional. Em resumo, os prejuízos são inquestionáveis, inequívocos para essas crianças. Então, hoje a gente entende a abertura das escolas como uma atividade essencial, tão essencial como o funcionamento de postos de saúde, funcionamento de clínicas, funcionamento de uma série de outras atividades que não puderam parar, e nós entendemos que as escolas também são atividades essenciais.
Em contrapartida, a gente tem sempre a preocupação com o risco da transmissão dentro das escolas. Então, o que nós aprendemos? Talvez refletindo esse comportamento que eu descrevi no início para vocês, do vírus, das características dos vírus nas crianças, houve no mundo inteiro algumas experiências interessantes. Algumas de fracasso, né? Em Israel, em alguns locais, onde abriram as escolas sem nenhum cuidado, sem uso de máscaras, sem distanciamento, sem redução do número de alunos por sala de aula, sem a implementação das chamadas bolhas e coortes, sem mecanismos de triagem, sem testagem para essas crianças, e isso foi desastroso e as experiências foram ruins. Em contrapartida, nos locais onde foram implementadas as medidas, né, de mitigação de risco, quais sejam, e principalmente o uso das máscaras naquelas crianças que estão aptas a utilizá-las, a diminuição do número de alunos dentro de uma classe, classes com salas ventiladas, né, isso também diminui muito o risco, vamos dizer, de transmissão, triagem, né? E mais importante que a triagem de temperatura, né? A triagem de sintomas que sejam sugestivos de Covid, para que se oriente que quando há algum caso na casa ou a criança apresenta algum desses casos, ela não venha, vamos dizer, para a escola. Enfim, medidas de higienização, né? De disponibilização, de preparo dessas escolas para isso, as experiências foram exitosas. As experiências mostraram que houve poucos casos de transmissão, e quando os casos de transmissão ocorreram, eles raramente ocorreram a partir das crianças. A grande maioria dos casos ocorreu a partir de adultos entre adultos, e quando eles rastreavam esses casos, então, quando tinha eventualmente um surto numa escola, em alguns estudos americanos, eles rastrearam aonde tinha ocorrido a fonte da infecção. E a surpresa desses resultados é que, ao contrário de ter se detectado que a infecção tinha ocorrido nas escolas, eles viram que, a grande maioria dos casos, a infecção ocorria fora do ambiente escolar. Então, refletindo o comportamento da comunidade. Eles compararam as taxas de infecção em locais com as escolas funcionando versus sem as escolas funcionando nas crianças e viram que as crianças se infectavam mais quando não estavam nas escolas do que quando estavam nas escolas. Por quê? Porque ao não ir na escola, ela acabava frequentando atividades sem os cuidados que a gente está implementando nas escolas e, dessa forma, aumentava o risco de exposição desses grupos. Muito importante também, eles tentaram verificar nesses países onde houve o retorno das atividades escolares, o risco entre nós, professores, né? O risco entre os professores que trabalhavam em relação a profissionais de outras categorias, que não trabalhando em escolas, mas do mesmo grupo etário, para ver se ser um professor caracterizava um aumento do risco de exposição. E os estudos europeus, quase todos eles, não identificaram na categoria nossa de professores indivíduos de risco particular de infecção fora daqueles registrados, vamos dizer, na comunidade de uma forma geral, em adultos da mesma faixa etária, né? Como, por exemplo, outras profissões, como médicos, enfim, e outros profissionais que acabam estando aí na linha de frente, este sim, onde se identificou um maior risco. Então, é muito importante que nesse momento que a gente vai voltar às atividades escolares, a gente se valha dessas experiências que nos mostraram o caminho, vamos dizer, do menor risco. Eu vou encerrar aqui a minha fala, mas eu acho que a mais importante mensagem é que não há um caminho que seja isento absolutamente de riscos. Então, se a gente mantiver as escolas fechadas, isso vai trazer prejuízos para as nossas crianças, não vai impedi-las de se infectarem, porque é isso que a gente está vendo, e tampouco, né, de infectar os adultos, etc., que convivem com elas. A abertura das escolas, ela tem que ser feita com a implementação desses critérios, com uma monitoração rigorosa, cobrando das autoridades que implementem aquelas, vamos dizer, medidas que são as medidas necessárias,
e eu, como infectologista, saliento também a importância de que a gente tenha a testagem disponível, né, para que a gente possa identificar a ocorrência de casos e implementar as medidas oportunas no sentido de conter eventuais surtos que inexoravelmente vão acontecer, como acontecem em qualquer ambiente enquanto esse vírus estiver circulando. A última mensagem em relação às vacinas, né? Eu sou um paladino das vacinas, é parte da minha vida, e tenho convicção que elas vão representar um benefício muito grande, né, para a nossa população. Elas têm como objetivo principal, nesse momento, controlar a carga da doença naqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis e de maior risco. Então, ela está sendo, vamos dizer, inicialmente feita nos idosos, nas pessoas com comorbidades, nos profissionais da saúde, etc. Então, ela vai conseguir controlar mortes, ela vai reduzir hospitalizações, ela vai reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde, mas para que ela, vamos dizer, possa exercer um impacto na pandemia, vai demorar muito tempo. A gente vai ter que vacinar um grupo e uma proporção muito grande da população. Vocês sabem que crianças e adolescentes não serão parte dos programas de vacinação. Não há ainda dados de segurança nas crianças. A gente já iniciou esses estudos, mas eles ainda não estão terminados, então a gente tem que conduzir esses estudos em crianças para que a gente possa vacinar as nossas crianças. Então, num primeiro momento, crianças não serão vacinadas, né? E isso vai demorar para que a gente possa contemplar essas crianças. Então, crianças que fizerem parte dos grupos de risco, vulneráveis, como eu citei no início da minha fala, professores, como nós que eventualmente, né, estejamos em grupos de risco, porque somos portadores de doenças que nos fazem de maior risco. Nós temos que ser, de alguma forma, preservados nesse momento, né, e contemplados com programas que permitam que a gente participe de uma forma diferente daquela do dia a dia. Então, eu acho que isso tudo tem que estar muito bem desenhado, né, para que esse cenário permita, né, que a gente retorne com as atividades escolares e interrompa, né, esse ônus que a gente tem acreditado às nossas crianças, que me parece injusto, e a exemplo do que tem sido feito na Europa e no mundo inteiro, entender o fechamento das escolas, eventualmente necessário, como último recurso, e não como primeiro, como a gente fez em muitos locais aqui do nosso país, mantendo bares abertos, restaurantes abertos, discotecas, igrejas, enfim, uma série de outras atividades muito menos essenciais do que as escolas, em detrimento do funcionamento das escolas. Então, eu encerro aqui a minha fala com esses pontos que eu queria compartilhar com vocês e fico à disposição para tentar ajudá-los em relação às dúvidas. Muito obrigado por me escutar. Obrigada, doutor. Eu estou acompanhando aqui o chat, né? Tem diversas falas aqui, algumas dúvidas, algumas colocações. Eu separei algumas perguntas para ir fazendo para você. Como eu disse, a gente vai lendo todo o chat e os pontos que são ali indicados são depois checados pela equipe e a gente também vai dando devolutivas. O professor Clodoaldo perguntou quais são os sintomas identificáveis da Covid-19 nas crianças e adolescentes. Muito boa pergunta, professor Clodoaldo. E a gente também, no começo, a gente entendia que eram manifestações de síndrome gripal, etc. E hoje o que a gente sabe é que a gama de manifestações é muito ampla, mas eu vou dar algumas dicas de sintomas e sinais que a gente tem que ficar alerta. Claro, os clássicos. Febre, né, é uma das manifestações em crianças e adolescentes. A tosse, geralmente uma tosse seca, Clodoaldo, é isso que a gente tem visto. A dor de cabeça nas crianças que são maiores, elas acabam referindo isso. Crianças podem apresentar, junto com esses sintomas respiratórios, muitas vezes manifestações gastrointestinais, quais sejam diarreia e vômitos, a gente tem visto em algumas situações, e tem dois sinais e sintomas que vão ser difíceis de serem percebidos nas crianças pequenas, mas que nos adolescentes e nas crianças maiores a gente consegue identificar, que é a alteração do olfato e do paladar, tanto no que diz respeito à diminuição, como eventualmente até a perda do olfato e do paladar.
Então, a gente tem colocado esses sinais e sintomas como importantes para que, uma vez presentes, alerte para a possibilidade da doença. Eu vou repetir, então: febre, tosse seca, dor de garganta, dor de cabeça, manifestações gastrointestinais, né? A tal da anosmia e ageusia, que nada mais é do que a perda ou alteração do olfato e do paladar, respectivamente. Obrigada, doutor. Ó, pessoal, eu queria reforçar aqui que a gente está focando nas dúvidas, né? Até algumas falas vieram de que essa pergunta não está no chat. Eu estou até falando o nome do professor, porque essa pergunta de fato está aqui no chat. Tem muitas falas aqui, né? Como todos podem ler, de diversos tipos. Como eu falei, a gente vai focar nas dúvidas, e aí todos os demais pontos estão sendo analisados para a equipe, para que a gente possa trazer retornos para vocês, tá bom? Só para dar um exemplo aqui, a professora Tereza Cris, 8893 035-SP, fala: vocês nunca leem as questões que eu faço. Tereza, manda a pergunta, a gente está lendo sim as dúvidas de vocês, é que é um volume muito alto. Tem uma outra pergunta aqui sobre qual a importância dos protocolos, né? Na verdade, foi a professora. Foi justo a sua pergunta, professora. Tereza Cris 0355509, que pergunta: se as crianças transmitem tão pouco, por que os protocolos são importantes? Bom, obrigado pela pergunta, professora Tereza. As crianças transmitem menos que os adultos, né? Então, essas são as evidências, pelo menos as que a gente tem hoje. Tem alguns estudos que têm comprovado isso, né? Elas participam menos da transmissão. Isso não quer dizer que elas não transmitam. E, em função disso, a importância da implementação desses protocolos. Claro que o distanciamento social, que é algo muito importante, né? Evitar aglomerações no contexto de crianças, é sempre desafiador, particularmente nas crianças pequenas. Então, em todas as situações onde a aglomeração ela pode ocorrer ou o distanciamento social não pode ser implementado, destaca-se a importância das máscaras. E essa é uma dica que eu não queria que não ficasse clara para vocês. Máscaras são, sim, muito importantes. Muitas vezes, quando houve surtos, eles foram tentar identificar o que tinha acontecido, invariavelmente, houve falha e quebra desse protocolo, do uso das máscaras. Então, muitas vezes, na hora que nós, né, professores, vamos para uma sala, depois da aula, para fazer um lanche ou conversar, é um momento que muitas vezes a gente acaba tirando a máscara para fazer um lanche, para comer na companhia de muitas pessoas, e é nesse momento que a gente acaba se expondo, né? Muitas vezes entre nós, com mais frequência até do que a partir das crianças. De qualquer maneira, a mensagem que eu deixo, professora Tereza, é a importância do seguimento dessas regras em qualquer das situações dentro das escolas, mas principalmente nos locais onde a gente tem um número grande de pessoas dentro de uma sala, né? Sejam esses momentos durante as aulas, sejam esses momentos durante, eventualmente, o descanso, né? Que a gente vai estar num ambiente com muitas pessoas junto com a gente. Lembrar sempre de estar com as máscaras. Obrigada, doutor. Algumas pessoas aqui estão pedindo indicações de referências bibliográficas, quais são os artigos que podem ler para se informar desses pontos. Um exemplo é o professor Luiz Benhas, 83816110, que pede os artigos citados, onde pode ler. Outras pessoas pediram também. Eu tinha uma apresentação aqui, né, e obviamente todas as apresentações com as referências, né, mas a ideia era mais bater um papo. Mas eu vou dar 2 sites, eu esqueci o nome do professor que fez a pergunta, Bruna. Deixa eu pegar aqui, desculpa. Não, tudo bem, achei que estava fácil, não tem Não, problema. tá sim, deixa eu... Luiz, né? Luiz. Isso, o professor Luiz. Eu vou dar 2 sites de muita credibilidade, né? 3 sites de muita credibilidade, onde eu tenho buscado boa parte das informações. O primeiro deles é o da Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde tem um site dedicado a esse tema, né, do fechamento das escolas. Então, você coloca lá
WHO, School Closure, ou fechamento das escolas, você vai encontrar muitas informações relevantes. O segundo site que eu recomendo com muito ênfase é o site do CDC europeu. Então, é ECDC, o site. ECDC, você coloca ECDC e coloca de novo, né? School Closure. Também tem um documento espetacular, assim, com aproximadamente 500 referências de todos os estudos feitos e, claro, o CDC americano, né? Então, o CDC americano, que também tem nas suas páginas uma dedicada somente a esse tema das escolas, onde lá você vai encontrar uma série de experiências, né? Essas que eu citei. Então, a experiência de Israel, que logo no comecinho abriu as escolas de forma inapropriada, sem reduzir o tamanho das classes, com ar-condicionado e tudo fechado dentro da sala, né? Com ar-condicionado de recirculação de ar, sem o uso das máscaras. Nos Estados Unidos também houve alguns surtos em escolas e sem o uso das máscaras. Então, desde as experiências com êxito, as sem êxito e as mais recentes, onde, claro, há ocorrência de casos, há ocorrência de surtos, mas muito refletindo a situação da comunidade do que propriamente uma situação peculiar às escolas. Perfeito, doutor. Algumas pessoas, como a Lucimar 9334506, a Prof. Maria Cristina 7653443, perguntando dos assintomáticos. Pessoas assintomáticas não transmitem? Se não há sintomas, mas está dentro do nosso espaço, como lidar? Esse é um dos temas mais desafiadores, professora Lucimar. Infelizmente, essa doença é exemplo de várias outras, né? Você sabe que influenza é assim, uma série de outras doenças respiratórias. Nem todos que contraem o vírus apresentam sintomas, mas aqueles que contraem o vírus, eles podem sim transmiti-lo. E não é diferente com a Covid-19. Então, os casos assintomáticos podem sim transmitir a doença. A gente sabe que em adultos, a gente tem aí uns 20% dos adultos a 30% que cursam sem sintomas, e nas crianças esse percentual, que uma vez infectado cursa com sintomas, é maior, pode chegar até a metade dos casos em crianças. O que a literatura, e não há um consenso ainda, mas o que ela tem sugerido, é que quando você tem um indivíduo sintomático, o fato de ele ter sintoma faz com que ele tussa, com que ele espirra, com que ele vomite, né? Com que ele tenha uma série de elementos clínicos que, obviamente, acabam otimizando a transmissão. E no indivíduo que está assintomático, ele não tosse, ele não espirra, ele não tem corrimento nasal, ele não vomita, enfim, isso provavelmente faz com que ele transmita com menos relevância. Mas não quer dizer que ele não transmita. E esse, claro, é um dos grandes desafios, vamos dizer, no controle dessa doença. Mais um ponto que enfatiza a importância de que a gente mantenha, né, toda vez que estamos num ambiente com mais pessoas, o uso das máscaras, que é o que vai nos ajudar, né, diminuir o risco da transmissão, inclusive quando se trata de assintomáticos. Perfeito. Aqui tem algumas perguntas sobre como implementar os protocolos, né? Então, a Procleusa 9555372 pergunta: como fazer uma sala ventilada? Devemos ligar o ventilador? E uma outra pergunta ainda sobre como implementar os protocolos ou os cuidados para serem tomados veio da professora Sandra 8419510. É preciso proteger os olhos também? Muito bom ponto, Cleusa. Bom, então, em relação à ventilação, claro que como é que esse vírus é transmitido, né? Eu vou contar mais ou menos para vocês para a gente entender as melhores maneiras da gente se proteger. O vírus é transmitido principalmente por respiratório. Então, são as chamadas gotículas, né? Então, quando eu estou falando alto, quando eu estou tossindo, espirrando, etc., e eu eventualmente estou infectado, eu solto gotículas que ficam em suspensão no ar, e são gotículas pesadas que rapidamente depositam no solo. Então, isso pressupõe a necessidade de que o indivíduo que se infecte esteja próximo àquele que tossiu, espirrou ou falou.
Há também o tal componente aerossolizado. O que quer dizer isso? Que são partículas muito pequenininhas que não vão diretamente para o solo, né, mas que ficam no ar e que até hoje a gente tem alguma dúvida em relação à real participação do aerossol. Ele está presente na transmissão do vírus, mas parece que com muito menos relevância do que pelas gotículas. Então, esse é o segundo mecanismo. E o terceiro é o contato com objetos infectados. Então, você espirrou, você está com o vírus vai para a sua mão, aí você vai lá e coloca a mão numa maçaneta ou pega uma caneta, o vírus vai para aquele objeto e outra pessoa pega aquele objeto e coloca a mão na boca. Por isso a importância, né, da gente manter as mãos higienizadas. Então, esse mecanismo da transmissão por objetos, os estudos têm demonstrado ser um mecanismo menos relevante. O mais importante é a transmissão, vamos dizer, através das gotículas, né? Mais uma vez, reforçando a importância da ventilação nos ambientes. Então, se você puder manter, né, as janelas abertas, as portas abertas, isso ajuda muito no que diz respeito à dissipação dessas partículas, mitiga muito. E é a realidade agora, né? O ventilador ou mesmo o ar-condicionado, eles podem ser ligados. O que a gente sugere é que, se forem exaustores, ar-condicionado, que seja um ar-condicionado que não utiliza a recirculação do ar, que ele capta o ar externo do ambiente para colocar. Então, alguns aparelhos têm essa possibilidade. E os ventiladores sejam direcionados para a janela, né, de forma a motivar a circulação do ar no ambiente. Então, o mais importante é manter realmente esses ambientes ventilados na medida do possível. Legal. Uma outra... tem a pergunta dos olhos, né, que eu esqueci de responder. Então, claro que a contaminação através de qualquer mucosa é possível. O que são mucosas? Ocular, né, da conjuntiva, nasal, aqui das narinas, e a boca. Essas são as 3 mucosas que a gente pode se contaminar. Para a contaminação dos olhos, a hora que você se esfrega pelo ar, isso existe, mas é muito menos relevante, né? Então, até hoje, não há uma clareza em relação ao real papel daqueles face shields, etc., né? Eles não ainda puderam, na literatura, encontrar as robustas evidências que nós encontramos com relação às máscaras. Estas, sim, bem documentadas como eficientes do ponto de vista científico. Legal. Por falar em máscaras, o professor Fábio 0581058 pergunta: quanto tempo as crianças devem trocar de máscaras? De quanto em quanto tempo? Então, isso no começo, professor Fábio, a gente sugeria que se trocasse a cada 2, 3 horas, etc. O que a gente tem hoje é que elas até podem ficar durante o período escolar com a máscara, né? Desde que, mais importante que o tempo, é as condições em que a máscara se encontra. Então, se houver deterioração da máscara por sujidade ou por ter sido molhada, umedecida com muita intensidade ou rasgada, obviamente ela deve ser trocada. Mas isso deve ser mais importante do que propriamente o tempo, né, de uso dessas máscaras. Até mesmo a gente tem visto as máscaras de tecidos, né, que são máscaras úteis, elas... É óbvio, cada máscara vai ter um grau de eficiência, desde aquelas, por exemplo, que eu uso no hospital quando eu vou examinar uma criança que está com Covid-19, um adulto, que são as chamadas N95, né? Desde as máscaras que a gente usa dentro do hospital quando eu não estou dentro de um quarto de um paciente com Covid, que são aquelas máscaras cirúrgicas, até as máscaras de tecido. Cada uma tem um certo grau de eficácia, né, que vai variar de acordo com o tecido, consistência, etc. Mas o mais importante é que ela mantenha, vamos dizer, a sua integridade. Aí sim, quando essa integridade for perdida, ela deve ser trocada. Legal. A gente está chegando no final, vou deixar uma última pergunta aqui, doutor, e aí você pode responder e já fazer suas considerações finais, que é da professora Antônia 5363035, de orientações. No caso de haver um caso de contaminação por corona na escola, qual é o procedimento? Bom, professor Antônia, eu antecipo que, evidentemente, isso ocorrerá. A gente está no meio de uma pandemia, ainda longe, infelizmente, de ter conseguido controlá-la, né? E, a exemplo de qualquer ambiente que hoje em dia a gente frequenta,
não será diferente, ocorrerão casos nas escolas, né? E uma das coisas importantes que a gente tem sugerido é que as classes sejam feitas, eles chamam de coortes, né, ou bolhas, não misturar muito crianças de uma classe com outra, exatamente para a gente poder agir com presteza quando ocorrerem os casos, sem necessidade de fechar toda a escola, etc. A gente consegue manejar muitas vezes dentro da bolha. Então, quando ocorrer um caso, por exemplo, no meio de uma aula, uma criança inicia com algum sintoma e a professora detecte que está com febre, dor de cabeça, etc., você deve imediatamente, né, seguir os protocolos que vão ser compartilhados com vocês, levar essa criança para uma sala para ela ficar isolada até que ela possa ser levada para casa. Evidentemente, o tempo inteiro, né, quem for conduzir essa criança tem que estar munido aí dos equipamentos de proteção, né, o uso das máscaras, etc., fazer a testagem dessa criança, então ela vai ser encaminhada ao serviço de saúde para que ela seja testada, verificada, e até que a gente tenha clareza em relação ao que aconteceu, ela fica, vamos dizer, afastada das escolas. Uma vez que seja identificado um caso de Covid-19, você vai rastrear os contatos, que são aqueles que estiveram, vamos dizer, num espaço próximo, né, desprovidos das medidas de proteção, para que a gente possa implementar as medidas de contenção, né, dependendo da situação que se apresentar. Obrigada, doutor. Naturalmente, a gente ainda tinha muitas outras perguntas, a gente vai ter outros momentos para discutir elas. Temos também várias falas relacionadas a todos os temas que estão em volta do assunto da Covid, falas de vacinação, falas sobre como vai funcionar mesmo esse retorno. Então, a gente vai ter outros momentos para falar sobre isso. Eu queria agradecer você, doutor, pela sua fala, por todos os pontos que você trouxe aqui para a gente e deixar um espaço aí para você se despedir. Bom, muito obrigado, Bruna. Eu queria carinhosamente me despedir de vocês, né? Desejar muita sorte. A gente está, evidentemente, que eu puder, ou que a gente puder ajudar, a gente está aqui para tentar orientar todos. Como disse, a gente tem que ter muita humildade em reconhecer todas as limitações que existem, né? Junto com um arsenal grande de conhecimento, ainda há muitas lacunas que a gente vai aprender e aprimorar, ter a noção de que a gente precisa estar monitorando muito de perto para poder implementar as medidas que sejam necessárias para nos proteger de uma forma geral, né, como sociedade, como pessoas nesse momento. Tenho tentado ao máximo incluir a nossa categoria de professores, eu faço parte de duas categorias, né, de profissional da saúde e de professor, então eu tenho ao máximo procurado incluir a nossa categoria, porque entendo que nós professores, a gente deve também ser incluído como prioridade nos programas de vacinação, né? Então, isso já está contemplado no programa do Ministério, né? No Plano Nacional de Imunizações. Nós, professores, nós vamos entrar numa determinada etapa, aí, logo a seguir, dos indivíduos com comorbidades e dos idosos, e destacar a importância de que aqueles que hoje estão aqui me ouvindo, né, e que se encaixem nessas situações de fragilidade, de vulnerabilidade, sejam eles funcionários, professores, sejam eles crianças e adolescentes, é importante que isso seja compreendido, que isso seja discutido individualmente, né, onde a gente tem a possibilidade de implementar as medidas de segurança nessas situações. E me coloco à disposição, se eu puder ser de alguma forma útil, eu vou ter maior alegria em estar sempre aqui tirando dúvidas e tentando compartilhar conhecimentos e trocar experiências com vocês. A gente sempre aprende demais nesses momentos e, para mim, é sempre um aprendizado contínuo. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada para quem acompanhou a gente. A gente vai seguir falando desse tema naturalmente. E aproveito aqui para desejar um ótimo dia para todos. Bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau.